Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula é em homenagem ao dia 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica, e está sendo postada no dia anterior. A origem dessa data foi a primeira conferência de lésbicas, que aconteceu dia 29 de agosto de 1996. E a data tem por objetivo lembrar a existência da mulher lésbica, que muitas vezes é esquecida pela sociedade simplesmente por sua orientação sexual. Durante muitos anos, quando se falava em homossexualidade, era comum se pensar logo em seguida em homem com homem. Dificilmente se pensava em mulher com mulher. Uma curiosidade é que a sigla LGBT foi lançada inicialmente no final dos anos 1990 como sendo GLS, em que S significava simpatizante. E a primeira coisa que se pensava era em homens que se relacionavam sexual ou afetivamente com outros homens. E foi por isso que mais tarde a letra L, que significa lésbicas, passou para o início da sigla, para dar mais visibilidade a essas mulheres que se relacionam sexual ou afetivamente entre si. Por que será que quando se fala em homossexualidade, quase nunca se pensa em mulher com mulher? Se pensa muito mais em homem com homem. Já tivemos uma videoaula em homenagem ao Dia do Combate à Homofobia. Quem quiser pode acessar clicando no link logo acima. Bem, o preconceito contra as lésbicas continua existindo. E se pararmos para pensar, a lésbica é a mulher homossexual, ou seja, o conjunto de interseção entre dois preconceitos, a homofobia e a discriminação da mulher. Como já falamos na nossa videoaula especial do combate à homofobia, até hoje as mulheres homossexuais recebem a denominação pejorativa de sapatão, assim como o homossexual masculino recebe a denominação pejorativa de viado. Mas nós estamos vivendo uma época de transgressão. Os termos que até agora foram usados de forma pejorativa podem muito bem serem usados no sentido inverso, ou seja, de combater o preconceito. Um exemplo disso é a festa Isoporzinho das Sapatão, que ocorre em diversos pontos do Rio de Janeiro. Vamos ver o que uma das frequentadoras desse evento fala sobre isso. Acabou a era dos nomes de festas discretos. Nós usamos sapatão mesmo. Fazemos piadas com caminhões, pochetes térmicas. A ideia é se reapropriar dessas expressões preconceituosas. E não temos vergonha destas palavras. Somos sapatões mesmo. Como podemos ver, essa frequentadora se coloca em conjunto com seus colegas como sujeito da oração, mostrando o protagonismo que o grupo tem no sentido de lutar por seus direitos. O Isoporzinho das Sapatão é um evento ao ar livre feito em praças públicas, sem cobrança de ingresso, que circula por diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, em que, ao som de alto-falantes, mulheres lésbicas se conhecem, muitas vezes sendo flechadas pelo cupido, desmentindo o boato de que apenas os homens gays se divertem à noite. Em geral, os próprios LGBTs chamam o ato de assumir a orientação sexual de sair do armário. Um ato muito difícil para muitas dessas pessoas. Para algumas delas, o mais difícil é assumir para si mesmas. Cada caso é diferente dos demais. Vamos ver agora o que disse Ana Lodge, fundadora do Instituto Semear Diversidade. Quando perguntam para Ana Lodge quanto tempo você demorou para sair do armário, a resposta é: eu nunca saí do armário. Eu sempre parti do princípio que se você tem algum problema com isso, esse problema é seu. Então cuida do seu problema, porque eu estou vivendo a minha vida sem fazer mal a ninguém.
Cada pessoa conta uma história diferente sobre o ato de se assumir para a família. Então, se cair uma questão sobre isso, por exemplo, numa prova de interpretação de texto, provavelmente o candidato vai responder baseado no que sabe. Mas aí ele tem que se lembrar de uma coisa que eu já falei em outras videoaulas. Quando a questão é de interpretação de textos, o candidato tem que deixar que a opinião do autor prevaleça sobre a própria. Então, ele tem que esquecer toda a história que ele já conhece. Porque as ideias contidas no texto também devem prevalecer sobre as histórias que o candidato já conhece. Uma questão de interpretação de texto tem que sempre ser respondida de acordo com o texto que é dado. Vejam essa questão que nós vamos discutir, que caiu na prova mais recente do Enem. Enem 2018. Vó Clarice deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta: o que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito, esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do A. Conflito com os interesses de poder. B. Silêncio em nome do equilíbrio familiar. C. Medo instaurado pelas ameaças de punição. D. Choque imposto pela distância entre gerações. E. Apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como vamos entender qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos supor que você comece a fazer a prova com uma pré-leitura, em que você avalie o grau de dificuldade de cada questão. No caso dessa questão, você já vai perceber na pré-leitura que não se trata de uma questão de fácil resolução. Então ela já tem um grau de dificuldade médio ou superior. Agora vamos supor que chegou o momento de você fazer a questão mesmo. O curioso é que a temática dessa aula já nos obriga a falar sobre o preconceito. Convida a cada um de nós a abandonar o preconceito. Só que não deixa de ser uma forma de preconceito você achar que se aconteceu assim com fulano, beltrano, etc., é porque vai acontecer assim sempre. Então você percebe que esse texto fala sobre o momento em que uma personagem lésbica viveu um conflito interno, no momento em que estava sendo forçada a assumir sua orientação para a própria avó. Como foi o desenrolar da história? Durante um jantar de família, uma familiar perguntou: o que é lésbica? Isso gerou um estado de choque na família. A avó deixou cair os talheres. O primo espetou o garfo nos lábios. A própria narradora ficou muda, com medo que o primo a entregasse. Então temos aí um momento de silêncio. Uma pergunta que deixou todo mundo mudo, estupefato. No caso da narradora Joana, a tensão foi porque ela tinha uma namorada, a Thaís. E as duas encaravam isso com naturalidade. No momento em que Joana fecha os olhos, ela vê a cena que ela já sabia. O namoro da própria avó com uma tia. Então Joana sabia que, apesar de a avó ter a mesma orientação, ninguém sabia sobre esse fato. Ou melhor, sobre esses dois fatos.
Então Joana estava insegura, porque sabia que o primo podia revelar esse segredo para a família, que geraria uma situação de desequilíbrio. Então percebam que Joana ficou muda pela insegurança de poder ter o próprio segredo revelado. Vó Clarissa ficou muda pelo mesmo motivo. E Joaquim ficou mudo para evitar, de alguma maneira, uma situação de desconforto. Ou seja, todos ficaram mudos para evitar uma situação de desequilíbrio. Ou, em outras palavras, como diz essa alternativa, todos ficaram mudos em nome do equilíbrio familiar. Das alternativas incorretas, a letra D comete o erro da contradição, que é a geração de uma ideia que está em desacordo com o texto. As outras alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão simplesmente ausentes no texto. A alternativa A, por exemplo. Onde é que o texto fala em conflito com os interesses de poder? Em nenhum lugar no texto. Se você marcou essa alternativa, pode ser que você tenha ouvido falar ou lido em algum lugar que isso aconteceu com alguém ou com outras pessoas quando assumiram para a família. Só que, nesse texto, isso não aparece. E a resposta tem que estar de acordo com o texto. Na alternativa C acontece a mesma coisa. Onde estão essas ameaças de punição? No texto, pelo menos, em lugar nenhum. Então, mais uma vez, você pode saber que isso aconteceu com fulano, com uma beltrana, etc, etc. Só que no texto isso não aparece. Sobre a letra E, protocolo de conduta segundo gêneros. Onde está isso no texto? Simplesmente não está. E a letra D é absurda, porque o texto fala exatamente o contrário. Choque imposto pela distância entre gerações. Não só isso não está no texto, como também o texto fala sobre uma semelhança entre o que se passava com vó Clarissa e o que se passa com sua neta, a narradora Joana. Então não havia esse choque, muito pelo contrário. Então, mais uma vez, se alguém marcou essa alternativa, deve ter pensado sobre o que aconteceu com outro alguém. Mas não aconteceu na narrativa do texto. Nesse caso, muito pelo contrário. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos inscrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.